Los Angeles Lakers, 5 vitórias nos últimos 6 jogos, defesa melhorando, venceu o atual campeão Boston Celtics com propriedade essa semana. E aí, esse time vai ou não vai? Fala pessoal, André Fantato aqui do Bola Laranja, então me apresentando, antes dessa introdução do Los Angeles Lakers, para trazer para vocês mais um resumo semanal, resumo da semana de número 14 e, claro, esse assunto do Los Angeles Lakers, que foi muito bem aí nos últimos jogos, e a gente tentar entender se o time realmente melhorou, se precisa ainda de alguma troca, se é um contender ou não, certo? Então, antes de falar tudo isso sobre o Los Angeles Lakers, sobre a semana de número 14 da NBA, peço para vocês deixarem o like aqui, se inscreverem no canal e ativarem o sininho, 3 passos muito importantes para a gente aqui do Bola Laranja continuar fazendo conteúdo de qualidade para vocês. E claro, os comentários, pessoal, muito bom a gente ter os comentários de vocês aí para saber, se a gente está indo bem, se a gente tá, se vocês estão gostando do nosso conteúdo ou não, beleza? Então vamos direto ao assunto, pessoal. Primeiro assunto aqui do dia, um assunto mais interessante para a gente bater um papo. Los Angeles Lakers venceu 5 dos últimos 6 jogos, teve desafios aí complicados, principalmente contra o Boston Celtics na última quinta-feira, a vitória contra o Golden State Warriors fora de casa, que é um time que não está muito bem, mas é sempre um duelo importante, LeBron James contra Anthony Davis, no último sábado também, e ainda mais jogando fora de casa, São 3 vitórias consecutivas contra o Washington Wizards, Boston Celtics e Golden State Warriors, e 5 nos últimos 6 jogos, como eu já falei. Eu acho que foram boas vitórias, A gente não pode, obviamente, deixar de lado e apenas colocar a culpa, por exemplo, o mérito, na verdade, no demérito do Celtics, que vinha de um back-to-back contra o Clippers, então tinha jogado na quarta, jogou na quinta, o time realmente parecia meio sem gás, mas o Lakers foi muito bem, principalmente defensivamente, A gente já viu o Lakers atuar aí contra times que vêm de back-to-back, ou seja, times que jogaram na noite anterior e o Lakers não jogou, estava descansado bem mais do que o adversário e mesmo assim perdeu o jogo ou jogar mal, e contra o atual campeão fez bonito. Contra o Golden State Warriors também teve o controle em maior parte do jogo, não conseguiu, não permitiu que o Curry entrasse no jogo e fizesse ali 3, 4 cestas de 3 seguidas, assim como ele faz quase sempre, Então muito mérito do Los Angeles Lakers, É a segunda melhor defesa da NBA nesse período aí de 6 jogos, com 5 vitórias. E isso com certeza ajudou muito esse time a subir de nível. Vamos lembrar que no geral o Lakers tem a 22ª melhor defesa, ou seja, a 8ª pior defesa da liga. Então o time vem melhorando nesse quesito. Teve a ajuda do Jared Vanderbilt no jogo contra o Golden State Warriors, que apesar de ter jogado só 12 minutos, foi muito bem, pessoal. Foi muito bem, roubou 3 bolas, pegou 4 rebotes, E é um jogador que se doa muito, muito ao esquema defensivo. Corre muito, é muito atlético e é muito inteligente. Faz muito bem a leitura dos passes para roubar as bolas, Pode ajudar também no ataque, claro que não é um jogador excepcional no ataque, mas pode ajudar porque é muito inteligente. E defensivamente um monstro, um dos poucos jogadores que são desse nível defensivo na NBA atual, que a gente sabe que é muito mais ataque do que defesa, Então claro que tudo isso ajudou, O Dorian Finney-Smith está entrando aos poucos nessa rotação e está jogando muito bem. Contra o Celtics foi muito bem, contra o Warriors foi muito bem. Além de defender bem, ele também tem a bola de 3, o que é muito importante. E Anthony Davis sendo um monstro. Daqui a pouquinho vou até passar pelo melhor jogador da semana, Que já vou dar um spoiler aqui para vocês, que foi ele, e jogando muito bem. Com tudo isso que eu falei, o time melhorando, time subindo, hoje é o 5º colocado na Conferência Oeste com 25 vitórias e 18 derrotas, ou seja, 7 jogos acima dos 50% de aproveitamento, o que é um número, uma marca muito boa. Com tudo isso que eu falei, é suficiente? O Lakers é um contender? Vai brigar pelo título com isso que tem? A resposta é simples, não vai. E eu escuto muitas páginas falar, até a gente mesmo, tanto aqui no Bola Laranja quanto lá no canal do Papai Lebrão. Quem me conhece aí sabe que eu participo das lives lá para comentar os jogos do Lakers com o Marcelo. E a gente sabe que não é suficiente. Trazer um pivô, que é uma das maiores necessidades dos Lakers, O Anthony Davis já falou, deu entrevista para o Shams Charania da ESPN na semana passada, que ele se sente mais confortável jogando na posição 4. Então trazer um pivô
né, uma movimentação, sai ali Rui Hachimura, Gabe Vincent talvez, e traz um pivô interessante. Faz do Lakers um contender, um candidato a título? Também não, pessoal. Também não, tá? Essa é a minha opinião. Claro que, vai trazer o Nikola Jokic, aí sim, né? Mas Jonas Valanciunas, que vem sendo muito cotado, Vucevic, que vem sendo muito cotado, são jogadores importantes, são jogadores bons, vão ajudar no garrafão, podem entrar no time titular, né? E aí pode sair o Dorian Finney-Smith, né? Que foi titular na última partida, o Rui Hachimura, e aí você joga com Max Christie, Austin Reeves, LeBron, Anthony Davis e Vucevic ou Valanciunas. Tudo bem, mas são jogadores que defensivamente não são muito bons. Pegam rebotes, mas têm as suas fraquezas defensivas. São jogadores mais ofensivos. E isso vai fazer com que o Lakers seja um cobertor curto. Vai melhorar um pouquinho na questão dos rebotes e tal, mas vai piorar defensivamente, na proteção ao aro, na fisicalidade, né, que esses caras não têm muito. Então, esse acho que é um dos problemas, né? Então, trazer só eles vai resolver? Não. Trazendo eles, de repente, mais um jogador, um armador reserva, mais um ala que mete bola de 3 e é bom defensivamente, aí a coisa já começa a ficar um pouco diferente, tá? Então, uma troca, por exemplo, que a gente falou muito aqui, pelo Walker Kessler e o Colin Sexton do Utah Jazz, né? O Kessler é pivô, o Sexton é armador, já acho que o negócio começa a ficar melhor, né? Porque vamos lembrar que antes dessas 3 vitórias seguidas, o Lakers perdeu para o Clippers, né? Com o Zubac destruindo o garrafão do Lakers, né? Destruindo, e a gente sabe que é um time que, né, mesmo que trouxer o Valanciunas, vai obviamente ajudar, né? Nessa questão de batalha nos rebotes, batalha contra pivôs grandes, né? Que é o caso do Zubac, o caso do Jokic e muitos outros que a liga tem, mas não vai resolver, tá? Então, eu acho que essa é a questão. O Lakers precisa de mais de uma troca. Ele não está a somente uma peça de ser um candidato a título. Seja essa peça um ótimo pivô, um ótimo armador, né, um ótimo ala. Essa é a minha opinião, né? O Lakers ainda é um time que tem algumas falhas. Vai melhorar bastante com a volta de Jared Vanderbilt. Christian Wood deve estar para voltar também. Vai melhorar mais ainda. O time inteiro saudável é um time razoavelmente bom, mas para pensar em, no máximo, estourando em final de conferência. Não pensaria em título. Então, boa melhora do Lakers, né? Boa melhora defensiva, que era o mais importante para esse time, mas acho que ainda está a pelo menos 2 passos, né? Pensando em trocas de ser um contender, e aí teriam que ser boas trocas. Certo? Agora eu vou passar aqui, pessoal, rapidinho, pelos melhores e piores da semana de número 14, tá? Da NBA, que começou lá no dia 20 de janeiro, segunda-feira passada, e terminou ontem, domingo, dia 26 de janeiro. E começo com meus destaques para a gente ficar de olho na má fase do Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers teve 3 derrotas, né? 1 vitória e 3 derrotas nessa última semana. Acende-se um alerta vermelho, porque é a primeira vez que o time perde 3 jogos consecutivos. E é aí que nós veremos, né, qual a capacidade desse time de sair desse buraco, né? Eu sempre falo isso, que a gente vai ver se o time é bom mesmo quando ele enfrenta a primeira crise. E essa é a primeira crise do Cleveland Cavaliers na temporada, tá? Então, vamos ficar de olho nessa questão. Acho que é um time muito novo também. E dessa má fase que eles estão passando, se conseguirem sair bem, acho que isso vai dizer muito. Se eles vão conseguir se sair bem e ser ali um grande candidato à primeira colocação no geral, a ser um time bem forte nos playoffs, pra gente pensar em final de conferência mesmo, ou se vai ser um time que daqui pra frente não vai mais conseguir voltar no nível de atuação que, né, tinha tido antes dessas 3 derrotas, e vai acabar sendo um time ali muito bom, claro, né, não tem como, o time tá com 36 vitórias e 9 derrotas, e vai acabar sendo um time ali que vai perder um pouco desse nível tão alto de atuação, né? Então, acho que é bom a gente ficar de olho nisso. Nosso top 5 da semana, então, de times ficou Memphis Grizzlies, continua em quinto, 31 vitórias e 15 derrotas, é o terceiro no Oeste, teve uma semana perfeita com 4 vitórias. Em quarto, Boston Celtics, 32 vitórias e 14 derrotas, 3 vitórias e 1 derrota na semana, né? É o segundo no Leste. Perdeu aí pro Lakers, mas se recuperou, né? Pensando aí nas últimas semanas que o time não vinha bem. Em terceiro, Houston Rockets, 30 vitórias e 14 derrotas, né? Foram 2 vitórias e 1 derrota na semana de número 14, e é o segundo no Oeste.
Tá? Até aqui nenhuma mudança, então quinto Memphis, quarto Celtics, terceiro Houston. Em segundo, Cleveland Cavaliers, 36 vitórias e 9 derrotas, tá? Uma vitória e 3 derrotas nessa semana, como eu falei, e foram 3 derrotas consecutivas, tá? Então por isso caiu da primeira posição do nosso top 5, né, na temporada. É a primeira vez que eles caem da primeira posição e vão para a segunda posição. Então a única mudança aí do nosso top 5. E em primeiro, Oklahoma City Thunder, 37 vitórias e 8 derrotas, foram 2 vitórias e 1 derrota na semana de número 14, é o primeiro colocado no Oeste e agora o primeiro colocado geral na NBA, beleza? Então, Thunder em primeiro, Cleveland em segundo, Houston em terceiro, Boston em quarto e Memphis em quinto, tá? Esse é o nosso top 5 da semana de número 14 da NBA. O time da semana Los Angeles Lakers, com 3 vitórias na semana, né? Venceu o Celtics, muito bem, venceu o Warriors fora, então é o time pra gente ficar de olho aí, né? Claro que, como eu falei, precisa de algumas mexidas ainda, mas nessa semana foi muito bem, tá? Algumas menções aqui pro Grizzlies, que venceu 4 jogos na semana, o Knicks, que teve 3 jogos e venceu os 3, e Raptors e Blazers, ambos com 3 vitórias na semana também, né? Esses times que não estão muito bem na temporada, mas conseguiram uma semana muito boa. E o jogador da semana, Anthony Davis, foi muito dominante nas vitórias contra Celtics e Warriors, né? 30 pontos de média, 12 rebotes, 4 assistências, 2 tocos e um plus-minus de mais 14.7. Então, muito bem o Anthony Davis, pessoal. Voltando aquele Anthony Davis do início da temporada, que todo mundo cotava para ser ali Defensive Player of the Year, MVP, enfim. E os piores da semana, o time que amassou o aro, o Atlanta Hawks. 4 jogos e 4 derrotas. O Hawks está numa montanha russa nessa temporada. Vai muito bem um momento, vai muito mal outro momento. Vai muito bem um momento, vai muito mal outro momento. Então, não consegue se consolidar aí. E também uma observação aqui para o Warriors, que perdeu os 3 jogos na semana. Mavericks também, tá? O Warriors a gente sabe que está tendo dificuldades. E o Mavericks com as lesões aí, principalmente a lesão do Luka Doncic, também tendo dificuldades. E para fechar o jogador que amassou o aro, que para mim precisa ser trocado, se o Warriors quiser alguma coisa já para essa temporada. Falei aqui na semana passada que eu faria a troca só na temporada que vem, mas se o Warriors está pensando em alguma coisa para essa temporada, trocar Andrew Wiggins. Não consegue ter uma constância para ajudar o Stephen Curry. 38% de aproveitamento nessa semana, 28% na bola de 3 e um plus-minus de menos 12. Então é um jogador que não dá para confiar muito. É complicado, Andrew Wiggins. Pessoal, encerro aqui então esse resumo da semana de número 14. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. 3 passos muito importantes para ajudar a gente, beleza? Deixa aí seu comentário também para dar aquela força pra gente. Um grande abraço e vejo vocês ainda essa semana no nosso podcast e semana que vem para mais um resumo. Valeu!